O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Creio. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Olha, nesse domingo, que foi o primeiro dia da semana, aqui na Santíssima, quem estava aqui vai lembrar, quando eu estava meditando com vocês a palavra da salvação, a palavra de Deus, eu dizia que qual foi o motivo maior e o que Deus quer fazer com você e comigo. Aí eu falei em poucas palavras, quer dizer, em bastante palavras, né? Mas eu disse que, na verdade, o Senhor não veio para acabar com as aflições, em primeiro lugar, com acabar com os problemas que existem no nosso meio. Em tese, no primeiro motivo, não foi para isso que ele veio. E isso daí faz com que muitas pessoas se percam na fé, porque acham que Jesus veio, sim, para que não haja mais nenhum tipo de doença, para que não haja mais nenhum tipo de crime no meio de nós, nem corrupção, nem mentiras, nem perseguições. Não, a vinda, o motivo, a gente não pode perder isso, irmãos. Isso não sou eu que estou dizendo, eu apenas estou transmitindo aquilo que a palavra, que o próprio Deus nos fala. O motivo dele, a palavra salvação, ele veio nos salvar do quê? Ele veio me salvar do meu pecado, ou melhor, vamos falar no plural, dos meus pecados. Dos meus pecados. Esse é o motivo principal. Grava bem isso, ó. Qual o motivo principal que Jesus veio? Ele veio para me salvar dos meus pecados. Bom, consequentemente, eu permitindo isso, e aí é um processo, isso é um caminho, aí, o meio onde eu estou é transformado. Por que é transformado? Porque eu estou transformado. Olha a diferença do que a gente ouve por aí, respeitando todas as doutrinas e igrejas cristãs, mas não são católicas, que fazem um projeto completamente diferente, e vai ludibriando o povo, e o povo vai acreditando que Deus veio nos salvar, para nos dar uma prosperidade, no sentido de pede e Deus vai lhe dar. Calma, essa palavra, ela tem que ter um discernimento. Peça sim, e o Senhor vai lhe dar o Espírito Santo. Isso Ele quer dar.
Isso ele não cobra nada, e isso ele pede. Tanto é que ele fala, peça. Até naquela parte do Evangelho onde Jesus vai dizer, será que se um filho pedir para o pai, pai, eu estou com fome, dai-me um ovo, o pai vai dar uma cobra para ele? Mas aí Cristo vem e explica isso, dizendo, então peça, não pare de pedir, mas pedir o quê? O quê? O quê? O Espírito Santo que ele, Jesus, dá. Porque o Espírito Santo é que retira os pecados de mim. E o que são os meus pecados? É o meu jeito de ser, os meus vícios, os meus apegos, a maneira como eu raciocino as coisas do meu jeito. Isso são os meus pecados. Lembra? Lá no primeiro livro de Gênesis explica o que é o pecado. E nós herdamos. Todos os seres humanos herdaram esse efeito dentro de si. O quê? Uma ilusão. Qual é a ilusão? Eu sei o que é melhor para mim. A ponto de chegar a dizer que a vida é minha. Não, a vida não é sua. A vida não é minha. A vida que está em nós não é nossa. É de Cristo. Está lá em Gênesis. Entende? Só que nós nascemos assim. E nós, ao passar o tempo, a gente começa a sentir em nós esse desejo que as coisas sejam segundo, olha o pecado, segundo o que eu entendo que vai ser bom. Então Jesus veio nos salvar disso, irmãos, em primeiro lugar. Por isso que foi motivo de escândalo para tantos judeus da época dele, que viram ele chegar e que deram glórias a Deus, porque o Messias chegou, era tão esperado, não era? Só que as coisas do mundo continuaram. Continuou tendo o Império Romano durante um tempo, continuou tendo guerras, continuaram tendo doenças, até hoje tem, acidentes, catástrofes, tudo continua. Sim, mas o Senhor, na verdade, Ele quando vem, olha essa leitura em Hebreus que a gente acabou de ouvir. Essa leitura está dizendo o quê? Quando Maria, nossa mãe, não está dizendo ali isso, mas foi exatamente no momento que o arcanjo Gabriel visita Nossa Senhora, a plenitude dos tempos, nesta hora, quando ela diz sim, eu aceito, Hebreus 10 está falando, Jesus entra no ventre, ele entra, ou seja, a segunda pessoa da Trindade. Tenta entender isso. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda pessoa, o Filho, ele se encarna. Na verdade, veja gente, isso é um mistério da nossa fé. Ele nunca deixou, a segunda pessoa nunca saiu dos céus com o Pai, nunca. Só que agora encarna, ou seja, ele toma uma carne, ele se torna um, como nós, criatura, da sua própria criação, que ele criou junto com o Pai. Então ele se faz um igual a nós. Para quê, hein? Para quê? Para que eu e você, olhando para Jesus, olhando para Ele, para o homem Jesus, o homem, com carne, com sangue, com músculos e com sentimentos iguais aos nossos. Só com aquela grandíssima diferença. Ele só não conheceu o pecado, ele só não tinha essa coisa desregulada do pecado, que é essa doença que precisa ser salva em nós. Nós todos viemos com o pecado. Ele não, mas ele veio sentindo fome, se batesse nele ele chorava, tanto é que ele chorou. Quantas vezes Jesus chorou? Vamos ver aqui, fazer uma pergunta para o meu povo amado aqui. Quantas vezes Jesus chorou na Bíblia, que mostra? Quantas vezes? Pode, não tem medo de errar não, que a gente aqui só está trocando uma ideia gostosa. Quantas vezes Jesus, o homem Jesus, chora? Quantas? Oi? 3?
muitas vezes. Muitas vezes. O próprio autor sagrado em Hebreus, leia lá, ele vai dizer: Jesus, o homem Jesus, dirigia orações e preces ao Pai para que o livrasse dos tormentos, com muito temor, lágrimas e preces. Ele suplicava ao Pai que o pudesse livrá-lo do medo que ele sentia. Então Jesus não chorou só quando ele olhou para Jerusalém e chorou. Ele não chorou só quando viu Lázaro, seu amigo, morrer. Não, ele chorou ali também. Mas em Hebreus, o autor sagrado está dizendo que ele chorou muitas vezes diante do Pai. Por quê? Porque ele se fez homem, ele sentia medo, ele sentia solidão, ele sentia tristeza. Você fala, mas, ô padre, Jesus sentia tristeza? Sentia. Jesus se decepcionava? Não só se decepcionava, como se decepcionou. Ele fez um plano para salvar os judeus, ele usou um método, e esse método, no primeiro momento, não deu certo. Eu já contei isso para vocês aqui. Ele teve que mudar. Ele percebeu que, lembra quando João pregava a palavra de Deus? João Batista. Primeiro João Batista pregava e batizava com água. Quando João morreu, Jesus vai para Cafarnaum, vai morar lá, e ele começa a anunciar com a palavra dele o reino de Deus, dizendo: o reino de Deus já está próximo de vós. E ele começa a anunciar. E as pessoas começam a vir até ele. Só que ele percebe que as pessoas estavam vindo até ele, não porque o via como Senhor, aquele que deveria vir, não, porque ele fazia milagres. E Jesus percebeu que o coração do povo, o pecado deles, aquela coisa do apego, de pensar só em si, e eu como fico. Ó Jesus, eu estou trazendo uma doença aqui, cura esse meu irmão, cura isso. E Jesus percebeu, mas eles só me procuram para aquilo que é superficial. Eu vou repetir. Você pode raciocinar com o padre assim: ô padre, uma doença física é algo superficial? Um falecimento de alguém que a gente ama é algo superficial, a ponto de Jesus ter que mudar o plano dele, porque ele entendeu que o povo procurava por causa disso? Poxa, mas o povo estava abatido, o povo que precisava ser curado das suas lepras, dos demônios que pegavam muita gente, não é? As pessoas estavam todas muito malzinhas de saúde, e Jesus começou a perceber que aquela multidão o seguia, porque via nele um rei, que aquilo que a gente pede, diante do mal que chegou na nossa casa, a gente ia até ele, pede e ele dá. Ele falou: pois é, não foi para isso que eu vim. Aí ele teve que mudar. Então Jesus se frustrou, por isso ele chorou. Quando você lê, eu vou repetir, depois leia lá a carta aos Hebreus, tá? Capítulo 9, a partir do capítulo 9, vai lendo. Aliás, o capítulo 5 em diante, você vai ver, por que Jesus chorou tanto? Por causa disso. Por que ele rezava tanto, ele subia para rezar com o Pai? Por que ele ficava horas em oração com o Pai? Porque ele estava aprendendo, olha o termo, aprendendo a obedecer o Pai. Aí você vai fazer de novo a pergunta para mim: Padre, Jesus não é Deus? É. O Espírito Santo já não estava nele? Estava. E assim mesmo ele teve que aprender a obedecer o Pai? Sim, teve. Não esqueça, ele se fez homem, com sentimentos humanos iguais aos nossos. Então ele precisou, se você ler lá em Mateus capítulo 1, está escrito, o que está dizendo lá? E ele crescia em sabedoria, em estatura e sabedoria, ou seja,
ele estava aprendendo a ser homem de Deus, apesar do Espírito Santo estar nele. Ok? Depois que ele morre, naquela sexta-feira, no domingo o Pai derrama, aí sim, a plenitude, todo o Espírito Santo no Filho. Aí é outra conversa, que a gente não vai entrar agora aqui. Nós vamos entrar na quaresma para falar disso. Mas Jesus tinha o Espírito Santo, sim, mas ele precisou aprender a obedecer a Deus. Então, se fazendo um igual a nós, ele se mostra que ele entende quando a gente tem medo. Por quê? Porque ele sentiu medo. Ele entende quando uma pessoa chora a perda de alguém de uma maneira amarga, porque ele sentiu a perda de pessoas que ele amava e ele chorou também. Ele sabe o que é apanhar, porque ele apanhou também. Ele sabe o que é uma pessoa ser perseguida no emprego, ou na própria igreja, ou aonde, dentro da própria família. Por quê? Porque ele foi perseguido como homem. Mas tudo isso para a gente ver que Deus entende, Ele entende você, Ele entende o seu choro, Ele entende a sua dor, Ele entende a sua solidão, Ele entende até, apesar de Ele não ter tido, Ele entende melhor do que você as tuas fraquezas. Então esses aspectos, então para que Ele veio, Padre? Ele veio para que nós, permitindo o Espírito dele entrar em nós, nós também aprendamos a ser obedientes ao Pai. Veja que essa primeira leitura de hoje fala o tempo todo: eu vim para fazer a tua vontade. Por que ele sublinha isso o tempo todo? Porque o pecado fez com que eu busque na minha fé, atenção aqui, ó, o que? A minha vontade, não a de Deus. Não a de Deus. Falamos no domingo, também demos exemplo, quando alguma coisa terrível acontece com a gente, seja no âmbito físico de doença, ou de uma perda de falecimento, ou de uma perseguição tremenda com um dos filhos, com alguém, um vexame. Qual é a nossa natureza decaída? O que ela, na hora, ela tende a fazer? Na hora da perda, na hora da notícia ruim, o que ela faz? A nossa carne se estremece todinha. Por que ela se estremece? Porque eu fui impactado, o meu eu foi impactado com algo que foi totalmente contra mim. Desarticulou a minha vida todinha, o falecimento de alguém, ou a notícia de uma doença, ou a perda financeira de alguma coisa que eu tive. Não sei. Ela faz com que eu perca o sentido da minha vida. Tem gente que chega até a se matar. Então, o que é isso? Isso são sinais do nosso apego. Eu tenho uma obediência. Qual é a minha obediência que eu nasci com um pecado nela? Obedecer minha carne. A minha carne tem vontade própria. Por exemplo, se eu, que sou um padre, mas sou um homem do sexo masculino, se eu deixar as minhas vontades afetivas, atenção aqui, ó, afetivas, com 53 anos de idade, se eu deixá-las aflorarem, se eu parar de prestar atenção naquilo que é de Deus, e eu começar a abrir o leque do meu olhar para tudo aquilo que está do meu lado, o que vai acontecer? Eu quero apreciar os apetites que me dão o meu olhar, no feminino, nas cantadas. Eu vou, por que eu vou? Porque sou eu obedeço aquilo que eu sinto vontade de fazer isso, e a gente vai. Por exemplo, nós demos o exemplo da família do Paulinho e da Detinha. O Paulinho faleceu,
e faleceu de uma maneira tão triste, né? Parece que pegaram os jovens, uma quadrilha de, a maioria meninas, menor de 21 anos de idade, tudo mocinha nova, botaram fogo nele. Aí, quando é na casa do outro, a gente ainda até fica horrorizado, mas se fosse na tua casa, qual é a nossa reação? A nossa é essa: se me desse a chance de estar de frente com essas 3 meninas, cada um teria uma reação humana, tipo assim, eu partiria para cima, eu arrebentaria, eu bateria, eu ia querer matar. Vocês estão entendendo? Porque o apetite da nossa carne é uma obediência que ela grita o tempo todo: eu quero, tem que ser do meu jeito, a vida é minha, ninguém pode tirar o que é meu. Por que vai tirar minha saúde? Porque eu não admito não ter saúde, eu não admito ficar idoso, eu não admito sentir dor, eu não admito ficar velho e feio, eu não admito ninguém querer namorar comigo. A carne da gente puxa o tempo todo, e Jesus sabe que isso acontece, por isso que Ele te entende, me entende. E aí Ele insiste hoje: Pai, eu não vim fazer a minha vontade, a tua. E o Espírito Santo, qual é o remédio do Espírito Santo? O remédio do Espírito Santo é paralisar minha vontade humana, que o pecado fez em mim, para que a santa vontade dele, de quem? De Jesus, seja em mim, na minha parte afetiva, na minha parte intelectual, no meu olhar, no meu jeito de falar, no lido com o outro, no sentimento para com aqueles que estão perdidos. Veja, Jesus, quando morre na cruz, Ele disse para o Pai uma coisa no Espírito, porque humanamente Ele não diria. Quem entregou Ele estava tudo ali embaixo, a maioria de quem entregou Ele. Quem pediu para pregá-lo na cruz, estava tudo embaixo dele ali. Ele olhou, olha a oração no Espírito de Cristo: Pai, perdoai-lhes. Significa, eu rezo por eles, vamos orar por aquelas meninas, para que eles se convertam, porque foi para isso que eu vim, para que eles tenham uma nova vida, não mais a vida deles, porque a vida deles, do jeito deles, é isso, naturalmente vai dar nisso, vai dar em morte, vai dar em bode, vai acabar com tudo. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que faz. Ainda falou de voz alta, para quê? Para nós, ao recebermos o Espírito Santo, que nós possamos treinar, de rezar por aquelas meninas, como as próprias filhas do Paulinho disse: meus irmãos, vamos rezar por aquelas moças e aquele rapazinho que matou meu pai. É isso. Então a salvação é salvar eu de mim mesmo, dos meus pecados. Isso precisa ser exercitado diariamente na vida de cada um de nós. E todos os dias, nessa Galileia que você vive, qual é a Galileia que muitos vivem aqui? A Galileia de ser casado, de ser pai, de ser mãe, de ser avô, de ser solteiro, solteira, no local onde você trabalha, com as pessoas que estão lá daquele jeito, com aquele jeito, aí é a Galileia. E aí está a prova e o momento que você tem de celebrar sua grande missa, a missão, no Espírito Santo. Aqui eu recebo o Espírito de Cristo, para que na minha Galileia, eu permita Deus ser em mim, diante de tudo aquilo que contraria o meu ser. Então, irmãos, quando Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele salienta, aliás, vai sublinhar: são aqueles que fazem a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? É a vida no Espírito Santo. Então Jesus coloca isso como família dele. Quem vive isso, ele não menosprezou a mãe biológica dele, Nossa Senhora.
nem os irmãos de fé dele, que não era irmão biológico, eram irmãos de fé, judeus, que caminhavam com eles lá. Não, ele não falou, quem é minha mãe, não é essa aí não, ele quis dizer, eu estou ensinando vocês. Quem faz a vontade do Pai, como eu estou fazendo, este tem a vida eterna. Esse tem o Espírito Santo. Esse é família de Deus. Por que vocês acham que nós nos chamamos de irmãos? Porque nós temos o batismo, o Espírito de Cristo no batismo. Por que a igreja ensina que quando eu estou brigado com a Patrícia, estou dando um exemplo, eu, Padre Marco, estou brigado com ela, e ela está brigada comigo, ela está doida, com raiva, só que eu, apesar de ser padre, eu sou batizado, eu tenho o Espírito de Cristo, e ela também tem. Então eu estou tentando ser família de Deus, e ela também. E ela é corpo de Cristo, ela faz parte do corpo, porque quem é a cabeça? É Cristo, é o homem Jesus ressuscitado. Eu vou terminar explicando isso para vocês. E nós todos aqui, que nós somos? Que somos batizados, por isso que precisa ser batizado. Nós somos o corpo de Jesus. Se eu fico de mal dela, e entro na fila da comunhão para comungar o corpo dele, eu estou comungando minha própria condenação. Por quê? Porque eu estou com raiva, apesar de ter a vida do Espírito em mim, eu estou com raiva daquela que é corpo de Cristo, por mais que ela esteja errada. Entende, irmãos? Então a nossa vida, quando você fala, Jesus, o Senhor não veio nos curar? Veio do quê? De mim mesmo. Por isso que Ele permite muitas vezes passar pela nossa casa uma experiência de câncer, e muitas vezes não é curado. Às vezes é, às vezes não é. Uma depressão na vida de alguém que você ama, fica tempo caído na depressão. Deus permite. Mas o que é? Por que a coisa... Por que eu vejo isso como mal? Porque eu ainda estou apegado em mim, porque eu quero que Deus tira isso ruim de perto da gente, tira, porque se o Senhor tirar, eu vou anunciar para todo mundo que Tu és Deus. Mas e se Ele não tirar? Você não entendeu que se Ele não tirar, Ele está te dando uma vida dEle, para que você, mesmo passando por isso, esse crivo doído, você possa ser família de Deus nessa hora, de caminhar em pé, de dar o testemunho com uma irmã com depressão, ou com um marido que foi queimado na fogueira, ou com um marido que foi embora cedo, ou com uma perseguição, e você manter a vida de Cristo ali, ó. Isso se chama salvação. Agora, é claro que Deus também pode, a gente deve pedir, mas Senhor, se possível, também dê a graça da cura física. Mas isso não é o mais importante. Por favor, irmãos católicos, isso não é o mais importante. É para você. Entenda, e a gente respeita. Enquanto você ainda tem a tua vida em primeiro lugar a ser alimentada, claro que a cura do câncer é mais importante do que tudo para você. Não, mas não é. Ah, padre, é porque o senhor nunca teve um câncer terrível na tua vida, na tua família. Tive e tenho até agora. Eu sei o quanto isso é viver dentro de hospital e você vê as pessoas desaparecer na tua frente. Mas o grande clamor é esse: Senhor, dai-me o teu espírito, que eu seja obediente. Obediente é não a minha vontade, a sua. E se Deus permite que você experimente nesse mundo aqui o crivo de perdas, o crivo de envelhecer com dor, o crivo de ter um filho ou uma filha que te dá muita dor de cabeça, um matrimônio quebrado, uma perseguição na igreja, por favor, entra em oração, peça o Espírito dele, para você ser família com ele, para dizer: Senhor, o que estou vivendo,
Eu preciso viver. Eu não entendo por que que veio isso na minha casa, porque eu estou experimentando isso hoje. Eu não entendo, mas sei que tudo é para a honra e glória do teu nome em mim. Essa é a salvação de Jesus. Essa é a salvação. São esses os meus irmãos, são esses a minha família. Jesus está dizendo, é aquele que faz a vontade do Pai. E se a vontade do Pai foi chamar, não importa de que jeito que foi, se foi acidente, se foi com uma doença, se foi dormindo, não importa, Deus chamou aquela pessoa agora no comecinho do ano. Foi a vontade do Pai, porque se não fosse, Ele também não teria ido. Não, não era a vontade do Pai não, foi alguém que matou ele, mas matou porque Deus permitiu. Se Deus não permitisse, podia jogar pinche, né, que fala, o fogo, jogar querosene, jogar no esgoto, e o cara não morreria. Sábado ou sexta, foi dia de São Sebastião, sexta-feira. São Sebastião foi um militar. Você sabe quem foi São Sebastião? Foi aquele cristão que Diocleciano, que foi imperador de Roma, gostava demais dele porque ele era o melhor soldado que tinha. E aí ele não contou para ninguém, mas ele era cristão. Quando o imperador soube que ele era cristão, ele perguntou: você é cristão? E Diocleciano tinha horror, perseguição contra os cristãos. Ele falou: eu sou. Aí ele pediu, então você vai ficar, pediu para os outros guardas, amarra ele na árvore, tronco de mar, e mata ele. Aí pegaram e começaram a dar flechada nele. Diz que ele ficou tão flechado, que ele parecia um ouriço, sabe aquele bichinho ouriço? De tanta flecha no corpo. E aí os companheiros, entre as colegas de trabalho, deixaram lá, percebeu que ele estava morto, falaram: deixa aí, o corvo vai comer, deixou no templo. Só que alguém lá do local, uma mulher cristã, no dia seguinte passou por lá e percebeu que ele não tinha morrido. Cuidou dele, ele sobreviveu, e depois de um tempo ele voltou na frente do imperador, que deu aquela ordem para matar ele, e disse para ele: Diocleciano, está aí um momento de você se converter. Você matou tantos cristãos, tantas pessoas. Se converta a Jesus. Ele é o Salvador, amém. Ele é a vida, se converta. Por causa disso, aí o outro mandou matar de novo, aí matou de vez mesmo. Mas aí o que acontece? Se Deus não permite, não morre. Mas se foi, é porque Deus permitiu. E se permitiu, não a minha vontade, Senhor, não a minha, a tua. E o Senhor está treinando você e a mim também. Eu já disse para vocês, o Brasil, nossa terra, que a gente ama, está passando, já faz tempo, por um período terrível, dividido. Mas se está, é porque Deus permitiu. Deus permitiu. E permitiu para quê? A permissão é até para que o povo perceba que o horror precisa chegar perto deles, para eles se voltarem de novo para Deus. Que nem aconteceu lá com o povo lá do norte de Judá. Precisou perder tudo para dizer: agora, Senhor, tenha misericórdia de nós, e voltar para Deus. Ninguém vai questionar a sabedoria do Senhor. Então, irmãos, como é que Jesus está agora nesta missa? Jesus está como um cordeiro imolado em sacrifício pelo teu pecado e pelo meu pecado. Tem que ficar claro, por causa do que, Padre? Do meu pecado e do seu. E onde ele está? Diante do Pai. A missa não se repete, a gente não está repetindo a missa, ele não está voltando do passado para cá, não. Jesus se faz presente no Espírito Santo, como um cordeiro que está imolado diante do Pai. E na missa, pode reparar que toda a oração do Padre é para o Pai.
A gente está louvando o Pai por ter nos dado Jesus, feito Ele Deus, para nos configurar a vida eterna. Ele, Jesus, nos dá o Espírito Santo. Então, quando eu pego os meus sofrimentos, que eu estou trazendo nessa missa hoje, a minha irmã doente, o meu cunhado doente, você com medo, a tua doença, o Brasil quebrado, o que a gente faz? Senhor, tu sabes tudo, eu entrego aqui diante do teu sacrifício, eu uno, olha o corpo de Cristo, Ele não é a cabeça? Ele não é a cabeça? Sim ou não? Ele é. E você, o que você é? É o corpo, e o corpo vai pegar o que é pesado, o que é sacrifício para você, a gente une e entrega no altar. Toma, Senhor, oferece para o Pai. Ofereça para o Pai esse sofrimento que eu entrego para que a tua vontade seja feita, não a minha. O sacrifício de ter uma irmã com depressão, um cunhado doente, uma esposa sem o marido, um filho com as drogas, um casamento quebrado. Entenda, o corpo pega o sacrifício de dor e entrega para Jesus. Quando você e eu nós fomos batizados, nós morremos. Veja, ali já estava configurada a verdade. Eu morro para mim, para ressuscitar contigo. Então, Deus permite que você experimente perdas, contrariedades, acidentes, e Ele não vai falar nada. Você faz o quê? Ô Senhor, está tão difícil, dai-me o teu Espírito para aguentar, e entrego diante do teu altar para a sua santa vontade. Tu sabes o que está fazendo. Eu creio, eu acredito. Veja, irmãos, a missa é Cristo pegando o meu e o seu sacrifício, e Ele apresenta para o Pai como o corpo dele. E lá, para fechar, lá no Apocalipse está dizendo, no fim dos tempos, o Senhor vai unir Ele, a cabeça, e vai unir o corpo, para glorificar no céu, corpo e cabeça inteiro. Por isso que no último dia, todos nós ressuscitaremos na carne. Os que morreram, morreram no espírito, morreram, a alma foi levada, mas o corpo não. O corpo esfarela, e não vai ser mais esse corpo, vai ser novinho outro, novinho. Por isso que não se importa. Ai, morreu queimado, que horrível. Mas para quem crê no céu, no último dia, receberá um corpo imperecível, um corpo novo, um corpo todo glorificado. Como Maria. Como é que é as vestes de Maria? Como o sol, as vestes é o corpo. Maria agora é toda resplandecente no Espírito. E assim nós seremos. Porque eu disse até para Detinha, esse corpo aí que a gente não pode nem olhar para ele, esse aí acabou. Agora quando a gente for lá para o céu, que se Deus permitir, a gente fizer a nossa parte, nós vamos encontrar ele com corpo pleno. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. É isso, irmãos. Aceita tudo o que acontecer, mas aceita como? Rezando. Quem não reza não aceita, quem não ora não aguenta, quem não insiste na oração cai e fica caído. Cair e levantar é normal, agora cair e ficar caído é porque não ora, é porque não aceita, é porque ainda está preso em si, está amarrado em si. Sabe aquela coisa que você carrega aquela coisa amarrada em você? Não, meu irmão. Orar significa eu quero, eu ainda não consigo, eu quero, eu acredito. Vem, Senhor, celebra na minha vida, no meu batismo, esse esvaziamento de mim. É um esvaziamento. Pede todo dia. Não eu, Senhor, mas tu em mim. Vai doer isso? Muito. Porque as experiências que Deus permite na tua vida e na minha, normalmente vão nos contrariar. Vão nos contrariar. Não se iluda.
Não se iluda. Eu agora estou seguindo Jesus, viu? Agora você vai ver coisa boa. Vai acontecer uma coisa boa. Vai haver uma transformação de você no corpo de Cristo, na vida de Cristo, melhor. Agora, se cuida, porque você vai ser colocado na prova. Por isso que muita gente não quer nem seguir Jesus, tem medo. Tenho medo de seguir Jesus. Não, meu irmão, não tenha medo não. Jesus é a vida. Ele está nos ensinando a tirar você e eu dessa corrente que Satanás colocou na gente. O único momento que eu falei Satanás foi agora. É o apego. Satanás, ele é apego, ele é egoísmo, ele não é obediente, ele não aceita, ele é inconformado, ele é melancólico. Veja, isso é o demônio. E quando a gente está assim, é porque a gente ainda está preso. Infelizmente, é uma pessoa, o diabo, na pessoa do diabo. E Jesus veio fazer o quê? Curar o câncer em primeiro lugar? Não. Acabar com a pandemia em primeiro lugar? Não. Veio em primeiro lugar curar-me dos meus pecados. Senhor, estou neste momento aqui, por tuas chagas vou pedir, cura-me, cura-me. Olha a letra. E lava o meu passado com teu sangue derramado, Senhor. Olha isso. Ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Cura-me, cura-me, e lava o meu passado com teu sangue derramado. Vencer a voz que me aconselha, vencer o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta, tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, enxuga minhas lágrimas. Olha aí, ó. Dai-me força, Senhor. Dai-me forças, vai. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Eu estou tão cansado, Senhor. E me devolve a vida com o teu amor. Senhor, estou neste momento aqui. Vai cantando, já vai se colocando nele. Por tuas chagas vou pedir, Peça, cura-me dos meus pecados, Senhor, cura-me do meu jeito de ser. e lava o meu passado Com o quê? com teu sangue derramado, Senhor. Admito isso. Ainda dói dentro de mim Quanta saudade, quanta dor, Senhor. os erros que eu cometi. Junto, irmãos. Cura-me, cura-me e lava o meu passado Com o quê? com teu sangue derramado. Vencer a voz
sustenta. Levanta os braços e declara para Ele: Tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, enxuga minhas lágrimas de dor. Vem agora, Senhor, com a tua mãe Maria. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e me devolve a vida que eu perdi lá atrás. Levanta tuas mãos, meu irmão, minha irmã, junto com o Padre. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. A homilia de hoje: retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel o arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. No nome do Senhor Jesus eu declaro, pela autoridade do meu batismo, só Jesus é o Senhor, hoje e sempre. Só Jesus cura. Só Jesus é a verdade da minha vida. E eu declaro: vem, Senhor Jesus. Celebra, Senhor, agora na minha vida, no meu organismo físico, o teu santo querer. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo, para que os meus pecados sejam anulados, Senhor, na confissão que eu vou realizar. Cura-me, Senhor, cura-me de mim mesmo. Ó Virgem Santa, gloriosa Mãe Maria, intercede por mim, Senhora, nesta hora. Jesus, Jesus, Jesus. Interceda, Maria, Rainha do céu e da terra, pela minha conversão hoje. Maria, vem, Maria, vem. Intercede por mim nesta hora diante do teu Santo Filho. Eu quero, eu não consigo, mas eu quero. Faça-se em mim, Senhor Jesus, o teu querer. Vai colocando a tua vida diante do Senhor. Minha saúde, meu organismo físico celebra Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Sim, Espírito Santo, Espírito de Cristo Jesus, venha sobre mim. Eu levanto as minhas mãos. Cura-me, Senhor. Vem com o teu poder, Senhor. Celebra em mim o teu fogo abrasador. Cura-me. Com teu fogo, vem, Espírito Santo. Restaura-me.
Você que está em casa, vem junto com o sacerdote. Vem Espírito de Deus. Quebrai, Senhor, todo o aprisionamento que ao longo da minha vida humana Satanás foi colocando. Quebra o jugo de Satanás. Quebrai, Senhor, os vícios. Eu levanto os meus braços diante do trono do meu Senhor Jesus e da Rainha Mãe e peço: fica comigo, Jesus. Quebra, Senhor, todo alimento do mal seja quebrado da minha vida agora. Tristeza, confusão, falsas enfermidades, espírito de desunião. Vem, Espírito Santo, toda imagem de morte, toda doença emocional, cura, Jesus, cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, agora, tira-me desta prisão de mim mesmo, Jesus, 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 Jesus. O Senhor agora entra na vida de uma pessoa que todas as noites, quase todas as noites é o mesmo sonho. Você é aprisionado dentro de um lugar escuro, onde as sombras vêm e te atormentam. Você concebeu isso no ventre da tua mãe, devido ao pecado do teu pai, a tua mãe de desobediência. Satanás entrou nesse ventre e dominou você e vem te dominando até hoje. Mas o Senhor agora está colocando a mão nesse teu sonho e retirando você pelo braço. E você vai sentindo isso agora. E Jesus está te libertando desse sonho maldito que te atormentou por vários anos. Obrigado, Jesus. O teu sangue é poderoso. O teu sangue venceu a morte. O teu sangue nos lava. O teu sangue nos banha. O teu sangue nos redime, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Por aqueles que sofrem, Jesus, 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 pelos enfermos que são trazidos diante desta montanha de Deus. Jesus, 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 Jesus. Eu creio, Senhor. Reservai, Senhor, o teu querer na vida deles. Por aqueles que choram, por aqueles que estão caídos à beira do caminho da depressão. Jesus, 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 por aqueles que estão caídos na beira do caminho dos vícios, do alcoolismo e das drogas. Jesus, 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 do adultério, da pornografia. Liberta-nos, Senhor. Maria, Senhora, Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, nós levantamos este clamor. Vem, Maria, vem. Vem, Maria, vem. Entra agora neste lugar, na minha casa. Jesus, 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 Jesus. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Jesus é a vitória da minha casa e da minha vida. Eu creio. Jesus, Filho
filho de Davi. Jesus, eu creio, tu és o filho de Davi. Cura ali, Senhor. Levanta teu braço, irmão. Porque para Deus, esta noite é como um dia. Para Deus, esta noite é como 1000 anos. E 1000 anos como agora. Jesus, 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 Jesus. Liberta, Senhor, as almas que mais necessitam da tua graça. Ó Maria, concebida sem o pecado, pelo nosso país, pelos nossos líderes brasileiros, eu peço por eles, Senhor, a conversão dos líderes que estão à frente desta casa chamada Terra de Santa Cruz. Dai, Senhor Jesus, pela intercessão do teu povo. Reza, irmãos. Reza, porque a oração tem poder. E nós pedimos a libertação dos líderes desta terra, a conversão deles. Todo ataque, todo encruzamento que Satanás vem fazendo, peça no nome de Jesus, desde o governo federal a todas as outras instâncias. Eu peço, Senhor, por eles nesta hora, como São Sebastião pediu pelo imperador Diocleciano: converta-te, vem Espírito Santo com teu poder. Ó Jesus, Filho de Deus Altíssimo, tem piedade desta terra. Tem piedade, Senhor, dos líderes que a governam. Jesus, 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 Jesus. Sim, Senhor, quebrai todo o inferno, toda a consagração no nosso meio que foi feita no ocultismo, toda a obra oculta, quebrai, Senhor, com teu Espírito, que é luz, como o sol, que radia esta igreja. Todo o passado, todo o crime, toda a consagração seja cancelada pelo teu Espírito, Senhor. Vamos cantar, volta na música agora, vai lá. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome, eu sei, repete aí mais uma vez, eu sei que ao invocar teu santo nome me escutará. Eu sei, Jesus, que ao invocar, eu convido o meu povo católico a levantar o braço, diga o nome daquele que é, vai. Jesus, cura-nos, Senhor. Jesus, obrigado pela tua obra. Jesus, quem Ele é? Jesus Cristo é o Senhor. Diga o nome dele. Esse nome tem um poder. Jesus, cura, Senhor. Entra na minha casa. Jesus, quem Ele é? Jesus Cristo é. Olha lá, para terminar. O Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Vai. Jesus, eu creio. Vai. Jesus, fica comigo, Jesus. Jesus, termina, vai. Jesus Cristo é o Senhor. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Pronto, irmãos. Entrega agora esse seu sacrifício, seu ofertório